Eu digo no momento, né? Mas esse interesse já começou há um tempo. Esse namoro tá longo, mas é que agora tá parecendo que vai dar match. Na verdade, hoje tem-se um nome. Mas, por exemplo... A ideia de ter o substituto do Arrascaeta, ela já é até mais antiga. É muito mais antiga. E eu acho que mais do que a ideia, é a necessidade, de fato, né? Eu acho que não só para o Arrascaeta, mas o próprio Everton Ribeiro, que normalmente, na ausência do Arrascaeta, quando o Everton está à disposição, o Everton é que é deslocado para fazer essa função, mais ocupando uma faixa um pouco mais central. E outra urgência também, o que acrescenta um pouco de urgência aí, é o fato de que o Flamengo já concluiu que vai perder o Matheus França nessa janela, né? Já chegou uma proposta que não foi aceita, mas tá tudo com cara de que o futebol europeu vai levar. Assim, se conseguir confirmar a contratação do Claudinho, acho que é uma baita contratação que o Flamengo faz. É um jogador que, pelo menos de início, chegaria ali para ser esse reserva imediato da Arrascaeta, mas acho que com total condição de brigar por posição, acho que não tirando a Arrascaeta do time, mas em outras posições, porque é um jogador muito versátil. Ele é um jogador que ocupa, pelo menos que a gente viu, né, como destaque no Bragantino, um jogador que ocupa muito essa faixa central, um jogador de velocidade, que tem capacidade no passe, de construir, de criar, mas ele pode jogar mais aberto pelo lado esquerdo, mais aberto também pelo lado direito. Então, assim, acho que seria uma baita contratação para o Flamengo em termos de qualidade técnica e em termos de versatilidade pro elenco, porque o Arrascaeta tem todas as questões físicas que acompanham a carreira dele. Assim, eu já falei inúmeras vezes, o Arrascaeta, se a gente pegar o recorte dos últimos 5 anos do futebol na América do Sul, para mim o Arrascaeta é tranquilamente o melhor jogador da América do Sul. Mas ele tem uma questão física que ele já apresentou problemas no final da temporada passada e no início dessa temporada. O Everton Ribeiro é um jogador, o contrato se encerra no final do ano e tem uma idade já também o que parece mais avançada. Ter sido a iniciativa para o lugar do Everton Ribeiro é o Luiz Araújo, né? Mas eu acho que não, porque a característica é diferente. O Luiz Araújo é um jogador de velocidade, também de potência, do 1 contra 1. O Everton Ribeiro... Mas foi um cara trazido para aquele lugar. No lado do campo, né? parte do campo. Então, mas eu acho jeito de jogar é diferente. Mas eu acho que para funções diferentes. E acho que e pelo que a gente acompanha do trabalho do São Paulo nos últimos anos, eu acho que o São Paulo vai ter vários times do Flamengo para poder colocar à disposição e vai mudar mesmo de acordo com o adversário, com forma de defender do adversário. Ele vai jogar com jogadores de lado, com atacantes que abram o campo. Dependendo do adversário, ele vai botar mais um meio de organização. E a coisa que a gente entendeu do trabalho do São Paulo até agora é que se o negócio fechar hoje, o Claudinho pegar um avião amanhã, ele joga no fim de semana. Sim. Só depende do bid. Sim, né? Sim. E aí, assim, eu acho que a contratação do Claudinho, ela tem um impacto imediato para uma possível necessidade de escalar no lugar do Arrascaeta, ou então ao lado do Arrascaeta, mas aí, né, muda a forma do time jogar, que isso para o São Paulo não é problema algum. Nada. Não é problema algum, ele consegue, ele convive com isso de uma forma muito tranquila, de fazer o time jogar de uma forma diferente. E tem uma questão envolvendo que, tem um impacto imediato e tem também uma questão de médio e longo prazo, porque é um jogador de 26 anos, gente. Sim. É um jogador de 26 anos. É um jogador para você ter no teu elenco pelo menos aí mais 3, 4, 5 anos. Pelo menos 4, 5 anos. Então, assim, é um investimento que vai te trazer um impacto momentâneo, imediato, e é também aquela coisa de médio e longo prazo. Então, se o Flamengo puder, de fato, fazer esse investimento, e Barreto abriu o programa aqui, né, lembrando que entre o jogador e o Flamengo, realmente tudo já acertado, né, mas existe um clube no meio, que é o detentor dos direitos do jogador. Mas que agora parece ter dado sinal verde, Sim. né? Aí tem algumas coisas que a gente tem se acostumado a ver nos métodos dessa diretoria do Flamengo, né? É uma diretoria que tem paciência, até porque o elenco permite isso. O elenco não tem uma urgência. Permite isso. Não está precisando contratar jogador para entrar no dia seguinte. Embora o São Paulo o faça, não é uma necessidade. Urgência. É a história do gelo no sangue, né? Que tem funcionado, né? O Flamengo, como comprador, vai negociar com clubes europeus, ele não tem como chegar quebrando a banca. Ele chega dizendo aqui, ó, eu posso ir até aqui,
E aí vai por outros caminhos, tentando convencer um jogador de que é uma boa vir para o Flamengo, que vai ficar visível para o treinador da seleção brasileira, etc. Esse argumento foi usado com o Claudinho, né? E além disso tudo, esse é o posicionamento do Flamengo com relação ao mercado externo. Com relação ao mercado interno, hoje só o Flamengo tem feito investimentos desse nível, né? Sim. E são investimentos seguidos nesse nível. Está ficando um elenco realmente... E assim, cara, a única preocupação hoje para o Flamengo a nível de investimento, de tirar jogador, é o que se apresenta no momento, eu digo em nível de... Quando eu falo preocupação para o Flamengo, é em nível de investimento, tá, gente? Pelo amor de Deus. É o que está acontecendo hoje na Arábia Saudita. Que é, por exemplo, de vir um time de lá e levar, fazer um desmonte no Flamengo, de levar uma Arrascaeta, levar um Gabigol. Isso eu acho que é uma preocupação para o Flamengo, que, embora o Flamengo financeiramente seja disparado na América do Sul, o time com melhor saúde financeira, não tem como competir com o dinheiro que vem de lá. Agora, em termos de montagem de elenco, ninguém na América do Sul tem condição de montar, de ter um elenco de maneira saudável. Não tem como montar um elenco como o Flamengo tem. Recentemente, né, a gente até discutiu isso, eu trouxe até essa informação durante uma discussão que a gente teve no Globo Esportivo. O André Cury, que é empresário, né, empresário de vários jogadores, recentemente disse, né, ao podcast né, do Charles, que o Flamengo hoje está no nível de investimento comparável a Milan, a Inter e, por exemplo, ao Tottenham. Porque o Flamengo tem um poder de investimento de 200 milhões de euros por ano. Ou seja, isso é mais de R$1 bilhão. Claro que não é o investimento, por exemplo, de Real Madrid, de Barcelona, de Bayern de Munique, de Manchester City, de Chelsea, mas se comparando a alguns clubes já italianos e até mesmo o clube inglês, olha o tamanho de poder de investimento que o Flamengo tem para poder ir no mercado e contratar um jogador como o Claudinho. Sim, hoje tem muito jogador e acho que até, por exemplo, o caso do Claudinho, que talvez até para nível pensando, jogadores que têm potencial para pensar em seleção brasileira, cara, hoje de repente para você jogar em segunda prateleira da Europa, às vezes é mais jogo você vir para jogar no Flamengo. Sim. Para jogar num time, óbvio, numa situação em que você vai conseguir ter a posição e vai conseguir ser titular para poder jogar. Porque você vai jogar num time que vai te dar a possibilidade de disputar títulos com frequência, com recorrência, vai estar jogando pro futebol brasileiro, então provavelmente você vai estar sendo muito mais observado do que, de repente, numa liga secundária. Então, assim, é um fator, obviamente, que nem sempre isso se reflete na questão esportiva. Tanto é que senão a gente não vê o Flamengo, por exemplo, varrendo tudo no futebol brasileiro. É algo que eu sempre falo. Você ter alto investimento e formar times com qualidade não te garante que você vai ser campeão de todo o campeonato, mas te garante que você vai estar sempre brigando por títulos nos campeonatos. E é o que a gente vê do Flamengo de 2019 para cá. De 2019 para cá não teve um campeonato que o Flamengo disputou. Sempre final, semifinal, às vezes... Que não tivesse chegado ali no funil. Não, quando cai nas quartas de final, tem sido surpresa. Dos nomes que a diretoria do Flamengo anunciou, caso o Claudinho feche, só fica como pendência o De La Cruz. Mas esse daí está ficando cada vez mais difícil. Ficando mais difícil. Inclusive já surge o que parece ser uma alternativa. Em termos de investimento, aí ficaria, por mais que o Flamengo esteja com muita grana, mas o que a gente ouve falar de informação é que seria um ou outro. O Flamengo não conseguiria trazer os dois jogadores. Claudinho ou De La Cruz? É porque já apareceu um terceiro nome aí, ó. Só que nesse momento ainda visto como algo distante. O Flamengo fez uma consulta pelo Scarpa, que hoje está no futebol inglês. Um time pequeno do futebol inglês no Nottingham Forest e ainda sem ter muitas chances, né? Mas a resposta que veio é de que o jogador quer continuar na Europa. E aí tem um peso grande. Muito. Porque o Claudinho, por exemplo, foi parceiro do Flamengo no convencimento do Zenit. Ele começou a sinalizar para o Zenit, eu quero ficar, eu quero voltar para o Brasil. O jogador nessa hora tem uma participação importantíssima para o lado positivo e para o lado negativo da negociação acontecer. Porque a vontade do jogador, ela é também, muitas das vezes, né, ouvida pelos dirigentes. Então, assim, na medida que o jogador diz que quer voltar para o Brasil, claro que é o seguinte, eu quero ir embora para o Brasil, então vai embora. Não é assim também, né? Você assinou um contrato, a gente fez um investimento em você, a sua vontade de voltar ao futebol brasileiro, a gente respeita, a gente entende, mas, né, tem que pagar aqui o investimento que a gente fez. Não é simplesmente,
quero voltar para o Brasil, muito obrigado por tudo e volte lá para o Brasil. Então, quando o Scarpa diz que, no momento, né, a intenção dele é continuar na Europa, eu acho que isso dificulta mais uma negociação. Agora, vocês acham que o Flamengo tem uma carência de um jogador da característica do Scarpa? Ué, não é um mais parecido com o Everton Ribeiro do que o Luiz Araújo? Não sei. Não tenho. Eu acho que não. Não, assim, eu acho mais completo, são jogadores mais diferentes, são jogadores completamente diferentes. Eu não acho, por exemplo, o Scarpa parecido com o Everton Ribeiro. Eu consigo enxergar. Poderia ocupar aquela função no time? Não, assim, poderia, mas eu acho que não é uma necessidade do Flamengo. Acho que o Claudinho é muito mais, assim, baita jogador, excelente jogador. Cara, foi o principal jogador do campeonato, da última conquista do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Sim. Mas eu tenho minhas dúvidas se é uma necessidade do Flamengo. Não, eu acho que não é uma necessidade para agora. Assim, eu acho que o Flamengo começou, já iniciou o projeto 2024, gente. Não, sim. Para mim já está claro isso, com as contratações que estão sendo feitas. O Flamengo já sabe, acho que o departamento de futebol do Flamengo já sabe o seguinte, quem fica e quem não fica para 2024, não digo 100%, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no meio do caminho. Você acha que pode ser, por exemplo, uma sinalização de que o Everton não fica? Sim, Pedro, acho. Acho que Everton Ribeiro não fica, acho que Felipe Luiz não fica. Ou fica e, de repente, não tem mais o protagonismo que tinha antes. Pode ser uma substituição. Mas também aos poucos. Mas precisa fazer também essa substituição no salário, né? Não é só substituição técnica. Equilibrar a folha de pagamento. Precisa equilibrar a folha de pagamento, porque não dá para você, não, beleza, fica aqui, continua, não vai ser mais aproveitado do jeito que e vai continuar ganhando a mesma coisa, aí você não ajusta a folha, você não consegue equilibrar a tua folha salarial. Acho que o Flamengo já começou um projeto para 2024, aproveitando já o quê? Essa janela de meio de ano e provavelmente na janela do fim de ano, que é uma janela talvez mais difícil, porque os clubes europeus estão com os times mais montados, né? Já tem algumas sinalizações aí de saídas no Flamengo, né? O Rodrigo cai pela questão física e o contrato está acabando também. Sim. O Pablo pela questão técnica, de não estar sendo aproveitado. O Felipe Luiz muito mais por uma questão de idade. Claro. O Felipe Luiz entende-se que, inclusive, ele possa vir a integrar o Flamengo. Perfeito. Em outra função. E o Everton Ribeiro também, até pela questão da idade e até pelo desempenho dele, né? Assim, eu pelo menos vejo dessa maneira. Ninguém discute a qualidade do Everton Ribeiro, mas eu acho que recentemente o desempenho dele não é mais aquele desempenho que ele vinha tendo nos últimos jogos. Por exemplo, o Bruno Henrique é um jogador também que tem mais de 30 anos. Tá voltando agora. Como é que se analisa o desempenho desse jogador? Sabe, tudo isso precisa ser avaliado. O ano de 24, gente, não pode começar em janeiro. A gente não defende tanto planejamento, tem que ser feito planejamento. Eu acho que o Flamengo já iniciou esse planejamento dele para 24. O Flamengo já fez isso na temporada passada, né? O Flamengo iniciou contratando muito antes do final do ano. O Flamengo já tinha contratações já acertadas para o início do ano. Já foi pensando na saída de alguns jogadores, como os Diegos, por exemplo. Exato. Isso aí.